Dando sequência, com a palavra para suas indagações por 10 minutos, eminente senador Roberto Rocha. Senhor presidente, senhor ministro Alexandre de Moraes, senhoras e senhores senadores, eu quero inicialmente pedir a permissão dos meus colegas senadores para fazer uma consideração, para na sequência formular o meu questionamento. Eu compreendo, senhor presidente, que tem questões de Estado e tem questões de governo. Nós precisamos compreender minimamente a diferença entre elas. E eu, para poder explicitar o que quero dizer com essa introdução, eu vou, por isso, pedir permissão dos meus colegas, me voltar sobre uma decisão já tomada aqui no Senado, que foi em relação à prisão do senador Delcídio Amaral. Uma coisa é uma decisão de governo, outra de Estado. Essa casa, que muitas vezes se queixa de invasão, de intromissão de outros poderes, precisa fazer uma reflexão e uma autocrítica. Naquele momento, pela primeira vez na história da República, do Império, foi preso um senador da República. Não que não possa um senador ser preso, ou presidente da República, mas na forma da lei. Quando assumimos aqui, assumimos o compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição. Muito bem, no meu entendimento, até hoje, aquela prisão de um senador no exercício do mandato não tinha cobertura legal, porque o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal claramente diz que o senador ou deputado só pode ser preso sem flagrante crime inafiançável. Não havia flagrante, muito menos inafiançabilidade. De tal modo que o Senado Federal referendou a decisão de um ministro do Supremo que tomou aquela decisão e, em seguida, muitas decisões são tomadas contra o próprio Senado Federal e ficamos aqui a ficar reclamando dessas decisões. Eu chamo a atenção dos meus colegas para uma decisão que vi logo depois de um ministro do Supremo contra a autoridade do presidente do Poder Legislativo. Não é o Renan, é o presidente do Poder Legislativo. E o que é que aconteceu? Liminarmente, ele decidiu, monocraticamente, destituir o Poder Legislativo, o presidente do Poder. O presidente recorreu para a mesa e a mesa disse não. Vamos aguardar a decisão do plenário do Supremo. Muito bem. O que é que aconteceu? O plenário do Supremo resolveu se imolar. Porque se fizesse diferente e referendasse a decisão daquele ministro, o que poderia fazer o Senado? Colocar a decisão da mesa para o plenário tomar decisão. E o plenário do Senado poderia dizer não, fica valendo a decisão da mesa, estaríamos diante de um impasse gravíssimo. Então, o que está em discussão, o que estava em discussão naquele momento, não era o senador Delcídio, com o qual não tenho nenhuma relação, não era o PT. É preciso a gente separar o que é coisa de governo, coisa de Estado. Hoje estamos aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para decidir quem é mais um membro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, estamos tratando de duas instituições das mais importantes do Estado brasileiro. E trago a questão, esse exemplo, para dizer que muitas vezes a gente se queixa de inversão de papéis dos poderes, porque também a gente às vezes inverte os papéis aqui. Dito isso, eu quero, nessa mesma direção, cumprimentar a presidenta Dilma por ter encaminhado para cá um nome que foi, por mim, votado de forma muito confortável, o ministro Fachin. De tal modo, cumprimento de igual modo Vossa Excelência por ter sido encaminhado pelo presidente Michel Temer. E quero, dito isso, sobre essa consideração breve, falar sobre o tema segurança pública nos meus 5 minutos restantes. O Brasil, senhor ministro Alexandre de Moraes, enfrentou nas últimas décadas o problema da educação e da segurança. Isso, a gente sabe de muitos avanços que nós tivemos. Muito há o que fazer. Mas não podemos negar que houve avanços. Por quê?
porque o governo federal chamou para participar da execução dessas políticas públicas os municípios, municipalizando muitas ações de saúde e educação. Claro que quando passa a ação, tem que passar a dotação, e foi criado o Fundo Municipal de Saúde e de Educação. Ok, avançou. Mas e a segurança pública? A segurança pública, que é, pela Constituição, dever do Estado, dos Estados, a segurança pública está jogada aí, e a população brasileira se sentindo cada vez mais inseguro. E dentro do sistema de segurança pública, nós temos o sistema policial e o sistema prisional. Eu considero que o mais grave de tudo é o sistema prisional. E ele é como que o sistema previdenciário. Ele é um problema, assim como uma bomba de efeito retardado, que está para estourar e não está não está à vista das pessoas. Ao contrário, quando você fala em fazer um presídio numa cidade, a população se volta contra. Então, se o problema é ruim, a tendência é ficar pior. E outra coisa, é comum ver parlamentares e políticos nos palanques falando muito da educação e da saúde. Mas a gente não vê os parlamentares se voltar para a construção de presídios, fazer emenda para construir presídio aqui, ali ou acolá. O fato é que quanto mais você melhora o sistema policial, mais pressiona o sistema prisional. Eu quero aqui dar o meu testemunho e o reconhecimento do que fez e faz São Paulo, do que fez Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais, São Paulo tem mais de 250, 230 mil presos. Minas Gerais tem 60 mil presos. Quando o Aécio Neves, nosso colega aqui, assumiu, tinha 6 mil, igual a taxa de encarceramento do Maranhão atual. Com ele, Aécio e Anastasia, Minas Gerais promoveu uma grande gestão na área penitenciária. A mesma coisa em São Paulo, que eu quero cumprimentar o saudoso governador Mário Covas, José Serra e Geraldo Alckmin. Todos do PSDB. Então, se tiver que misturar aqui a indicação de Vossa Excelência com o partido tinha que ser um fato favorável. Não pode misturar. Entendeu? Eu não sei como é que está o Rio de Janeiro. Eu sei que São Paulo tem uma taxa de homicídio hoje a menor do Brasil. Caiu de 10 para 8 em cada grupo de 100 mil habitantes. É a menor do Brasil. É o PCC que controla os presídios. É a menor do Brasil. Eu estou aqui esperando todos falarem atenciosamente. E peço o mesmo respeito com a minha fala. Muito bem. Pois eu falo isso com muita tranquilidade, porque aqui eu não estou com copartidário. O que nós precisamos nesse país é um jejum ideológico. Se não tiver jejum ideológico na gestão, a gente vai ficar nisso, nessa briguinha de esquerda, direita, e termina que prejudica a sociedade brasileira. Essa que é a realidade. Então, eu quero avançar aqui na minha consideração para poder dizer que São Paulo tem uma taxa de homicídio hoje 6 vezes menor que o estado de Pernambuco, por exemplo. Isso é resultado. Acontece que tem muitos que querem julgar os outros pelos resultados e querem ser julgados pelas intenções. E aí não dá, porque aí é liberdade solteiro e conforto de casado, não dá. Então, eu sigo adiante para dizer a Vossa Excelência que o artigo 144 da Constituição diz que compete aos municípios apenas guarda municipal. Ora, como que podemos municipalizar algumas ações de segurança pública se tem juiz federal, estadual e não tem municipal? A Constituição entende que São Paulo é igualzinho Tasso Fragoso do nosso longínquo Maranhão. Então, a gente precisa separar. E eu, diante disso, e compreendendo que é preciso prender melhor do que prender mais, não é prender mais, é prender melhor. Eu, que venho do meu estado, Maranhão, que é o mesmo estado do senador Lobão, que tem a menor quantidade de policial por cidadão do país, que tem a menor taxa de encarceramento do país e que tem inúmeros problemas na área de segurança. Tem mais de 80 municípios do 217 que não tem delegado nem delegacia. Os presos, mais da metade do interior, estão presos em delegacias precárias. Então, eu quero, objetivamente, por fim, perguntar de Vossa Excelência, o que Vossa Excelência acha do governo brasileiro, do Estado brasileiro,
municipalizar algumas ações, construindo presídios com outro nome, que ele teria o efeito mais educativo, de ressocialização, nem municípios acima de 100 mil habitantes ou acima de 129 mil habitantes, que são aqueles municípios que têm o fundo especial, e esses locais seriam exclusivamente para crimes, para delitos de pequeno potencial e menores infratores. Então, a pessoa seria presa na sua região e poderia, inclusive, a pena alternativa ser aplicada nestes casos. E eu, então, acho que, como no Brasil nós temos 223 municípios acima de 129 mil habitantes, apenas 223, a gente estaria aí, quem sabe, avançando na questão da, não diria municipalização da segurança, porque o problema, na minha visão, não é a construção, é a gestão. E essa gestão poderia ser feita até com parceria público-privada. Queria ouvir de Vossa Excelência o que acha disso. Com palavras, o doutor Alexandre de Moraes. Bem, eu agradeço as questões do senador Roberto Rocha. A questão da segurança pública, e Vossa Excelência tem razão quando coloca, no Brasil, diferentemente de todos os locais do mundo, não há participação dos municípios na segurança pública. Na verdade, não há participação formal dos municípios, porque grande parte dos municípios, e hoje são aproximadamente 250 mil guardas metropolitanos, guardas civis metropolitanos espalhados pelo Brasil, acabam atuando, mas acabam atuando de uma forma descoordenada em relação à Polícia Militar, à Polícia Civil. Houve uma tradição no Brasil da polícia ser do Estado, a polícia ser diretamente ligada ao Estado. A colocação que Vossa Excelência faz é uma colocação que vem sendo, uma colocação importante, vem sendo analisada por várias polícias, por vários secretários, uma maior participação dos municípios na segurança. Não, isso é importante não para sobrecarregar o município, mas principalmente em relação ao policiamento territorial, aquele policiamento do dia a dia, não o embate maior à criminalidade organizada, à criminalidade mais violenta, os municípios terem apoio do Estado, da União, mas realizarem, porque quem conhece os locais, quem conhece aonde é melhor de patrulhar é o próprio município. E o Estado aproveitaria, diríamos, esta folga de efetivo para o combate à criminalidade intermunicipal, principalmente. Uma espécie, como Vossa Excelência colocou, de SUS na segurança pública. Não acho necessário, como há em outros países, a criação de uma justiça municipal. Isso não seria necessário porque nós temos uma justiça estadual espalhada nas comarcas. Então, o juiz é estadual, mas o juiz está lá e tem autoridade judicial na sua comarca. Mas uma maior municipalização em conjunto com os estados seria algo que daria um grande passo na questão da segurança pública. Muito bem, eu me dou por satisfeito. A palavra do Roberto Rocha para tréplica, se o desejar. Senhor presidente, muito brevemente, apenas para revelar a minha satisfação com a resposta e fazer nessa minha fala, um apelo aqui ao Senado Federal, em especial à Comissão de Constituição e Justiça. E cumprimento o presidente Michel Temer e Vossa Excelência, Alexandre, pelo fato de ter, pelo menos no nome, colocado segurança pública como prioridade do governo federal, lá no Executivo. Agora, o que nos causa muita perplexidade é que o Senado Federal, que representa os estados, que é a quem compete fazer a segurança pública, aqui tem comissão de tudo quanto é jeito. Mas não há uma única comissão permanente, um único fórum para discutir o tema segurança pública e combate às drogas. Combate às drogas aqui se trata quando é para consumo, problema de saúde na casa. Mas naquilo que diz respeito ao tráfico, aí não tem onde debater. Então, eu quero dizer que há aqui nessa comissão um projeto de resolução que propõe a criação de uma comissão de segurança pública e combate às drogas, para termos aqui um ambiente,
um espaço permanente, um fórum permanente para discutir esses assuntos que estamos aqui o dia todo por fazer. Obrigado.